Muito bem, essa aula de hoje é bem interessante, gente, que a gente vai continuar no assunto da aula passada. Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre filtros, tanto de realce, de borda, quanto de suavização. E a gente vai ver muitas aplicações desses filtros para o tema aqui de detecção de bordas e delineamento de contornos, tá? O nome aqui que eu acabei escolhendo esses nomes, um pouquinho diferente da literatura, mas vai ficar claro aqui quando eu conceituar o que eu quero dizer com borda e contorno, tá? Então, esse roteiro aqui eu já removi algumas coisas e coloquei outras, tá? Esquece esses pontos aqui por enquanto. Não vamos usar esse roteiro aqui, mas a gente vai ver uma introdução. Vamos fazer uma introdução primeiro. Depois nós vamos ver como é que se faz a detecção de bordas e depois o delineamento de contornos, tá? Vai ser esse o roteiro da nossa aula. Eu esqueci de atualizar esse slide aqui. Então, qual é a motivação para a gente detectar bordas e contornos? Tem algumas, né? E o que é a detecção de bordas para começar? A gente pode ver nessas imagens, né? Quando a gente tem alguns objetos, a gente fazer o contorno deles ou a borda deles vai ajudar num processo que a gente chama de segmentação. A segmentação é um processo muito importante por algumas razões. Primeiro, a gente consegue extrair informações sobre os objetos que estão na imagem. E segundo, que a gente consegue inclusive identificar e fazer com que a máquina ela aprenda sobre o conteúdo da imagem. Né? Se vocês estão aí por dentro das últimas tecnologias, a IA hoje em dia ela tem alguns recursos que elas interpretam imagens, né? Elas conseguem enxergar o conteúdo da imagem. Uma das coisas importantes para isso, um dos passos, né, é a segmentação. E imagens médicas é um processo muito mais importante ainda, por exemplo, você consegue detectar e segmentar ou delinear tumores, regiões problemáticas, né, para fazer procedimentos ou para fazer análises, avaliações. Tem volumetria, né, que a gente vê qual é o tamanho de um tumor, por exemplo, dentro da cabeça da pessoa, etc. Né? Então, tudo isso, ela leva em conta o quê? O delineamento de contornos ou detecção de bordas, tá? A gente pode dividir a imagem e extrair informações importantes dela. O que ajuda a gente a fazer a detecção de bordas? Normalmente, né, se a gente pensar na nossa visão, a gente vai conseguir notar, a gente procura por descontinuidades na imagem. Então, nesses exemplos que a gente tinha visto antes, como é que a gente sabe que isso aqui é um grampeador e exatamente qual é a borda dele? A nossa vista e o nosso cérebro foram treinados para conseguir identificar isso. E a gente, na imagem, conseguimos ver, então, as bordas, os contornos dos objetos. Isso daí tem a ver com a derivada que a gente aprendeu na aula passada, né? Derivada primeira, derivada segunda. E o gradiente que é extraído da derivada primeira. Agora, tem alguns desafios, né? Por exemplo, oclusão, quando tem um objeto passando na frente do outro. Você, por exemplo, consegue ver a parte da frente desse lagarto aqui, mas não a parte de trás. Desculpa que eu não sei exatamente que animal que é, né? É um réptil, mas eu não sei que tipo de lagarto que é. E também, às vezes, é falta de contraste. Eu escolhi essa imagem de propósito, porque é muito difícil de enxergar esse lagarto e é difícil de você conseguir, inclusive, distinguir o que é lagarto e o que é chão, né? Você conseguir enxergar a pata desse lagarto é muito difícil. Mas ele tem uns dedinhos bem compridos, se vocês olharem com atenção, vocês vão enxergar a patinha dele. Tá? Ela se mistura com o chão mesmo. E também a questão de textura. Quando tem muita textura o objeto, como as costas dele, também você acaba perdendo um pouco de referência onde começa e onde termina. Então essas questões aqui são o que vai ajudar e prejudicar na hora de a gente fazer a detecção de bordas e de contornos, tá? Delineamento de contornos. Agora, relembrando um pouquinho o que a gente viu na aula passada, a gente viu que existem alguns
tipos de bordas, né? Existe uma borda ideal, ou degrau, que ela muda de claro para escuro num pixel. Isso aí só acontece quando a imagem é editada, tá? É muito difícil você ter esse tipo de salto assim e depois regiões planas antes e depois. O mais comum é a gente ter esse tipo de borda que é uma borda rampa, e não necessariamente uma rampa reta, né? Ela pode ser uma rampa que ela sobe mais rápido, depois diminui, etc. Mas esse aqui é o mais comum no mundo real, né? Até por meio de, acho que processos também físicos de luz, né, de fração, essas coisas, é muito difícil você conseguir enxergar uma borda bem lisa e tal, né? E também tem essa borda aqui em aresta ou telhado, que ela sobe e desce rápido, ela fica uma linha bem fininha. Então esses tipos de bordas aqui é o que a gente vai tratar para a gente conseguir identificar e trabalhar com elas nas imagens. Aqui tem uns exemplos, né, de onde a gente pode encontrar essas imagens numa fatia de imagem do cérebro aí, né, 3D. A gente vê aqui os três tipos de arestas, como a gente pode encontrar. E, enfim, né, é bem raro você conseguir encontrar uma borda com esse tipo aqui de degrau, né? As rampas são mais comuns. E relembrando o que a gente viu na aula passada, quando a gente tem uma rampa, a derivada primeira ela é alta durante toda a rampa. E a derivada segunda, ela tem um pico alto e depois um pico baixo do lado escuro e claro da rampa, respectivamente, por causa de como se calcula uma aproximação da derivada no discreto. Aí o que a gente tem nisso daqui? Que a borda acaba sendo uma faixa bem grossa, né? Se você usar a derivada primeira, e essa rampa demorar para subir, você vai ter uma rampa grossa aqui, uma barra grossa. E mesma coisa na derivada segunda, você vai ter vamos dizer assim, um impulso no começo e um impulso no fim. Uma coisa que muitos artigos usam é o ponto intermediário desses dois impulsos aqui. E aqui é o ponto que eles chamam de ideal, que é o centro da borda. Por quê? Porque a gente está interessado com que a borda não fique tão grosseira, tão grande, né? Imagina, se você tivesse uma borda super grossa, você vai ter uma imprecisão muito grande de onde está a localização e o tamanho do objeto. De repente, um tumor lá, você pega muito interno a borda dele, você vai poder, acaba que faz uma cirurgia para o robô, você deixou um pedaço do tumor lá dentro da pessoa, né? Então não dá certo isso. Você precisa saber tratar do jeito certo. E outro efeito também que atrapalha muito a detecção de bordas é o ruído, né? Se a gente olhar aqui essa imagem, a gente vai notar que esse aqui é o mundo ideal, né? Onde a gente tem a rampa, a gente tem aqui a derivada primeira e a derivada segunda dessa rampa. Notem que você consegue os impulsos e a região certinha aqui. Mas se você adicionar um pouquinho de ruído, olha o que já começa a acontecer com o sinal. A derivada primeira ainda você tem uma certa consistência dela, a derivada segunda praticamente se perdeu, né? Porque ela é muito mais sensível ao ruído. Ela pega o dobro, né, do ruído do que a derivada primeira, porque você pega mais elementos, né, no cálculo da derivada. E se você aumentar ainda mais o ruído, olha só, dando um zoom nesse quadradinho, você vê que o ruído nem foi tão grande assim. Você tem que dar um zoom para conseguir enxergar que tem ruído nessa linha. Mas olha só, está totalmente destruído aqui o cálculo das derivadas. E aí, quando o ruído é extremo, que é o caso de imagem médica, por exemplo, aí você já nem tem mais derivada, você não consegue enxergar praticamente nada. Então, esse é um grande problema quando você vai fazer detecção de bordas, tá? Você precisa tratar o ruído antes de você detectar as bordas, senão não vai funcionar o seu método, ou vai funcionar muito mal. E qual é a ideia, então, com base nisso que a gente viu? O primeiro passo seria suavizar a imagem. Suavizar a imagem, a gente remove os ruídos dela. A gente usa um filtro para remover os ruídos. O segundo passo é detectar os pixels potencialmente pertencentes às arestas. Aí a gente vai usar aqueles métodos de derivada que a gente viu
na aula passada. E o terceiro passo seria selecionar os pixels que realmente pertencem à aresta. Por exemplo, a gente pode pegar os pixels do meio das bordas, né? Agora, não é muito fácil você fazer isso a nível de pixel, tá? Porque pensa só, como é que você vai implementar um algoritmo que faz isso, que pega uma borda grossa e afina? Você pode tentar de várias maneiras, só que a borda ela não vai sair perfeita, né? Ela vai ter descontinuidades, ela vai ter talvez regiões que ela fica fininha e outras regiões que ela fica bem grossa. Então, tratar desse problema foi um desafio muito grande para a comunidade e que foi trabalhado por muitos anos, né? Hoje a gente já tem alguns métodos que são bem estabelecidos e a gente vai ver um deles aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui está uma imagem original, a aplicação da derivada primeira na vertical e com as bordas verticais, né? E a derivada primeira com as bordas horizontais. E depois a gente vê o gradiente de Sobel. Nota que o gradiente de Sobel, ele ficou cheio de pontinhos brancos no meio da parede, né? Então, se você quisesse realmente as bordas dessa imagem, você não ia querer saber dos detalhes do tijolo, né? Você ia querer pegar provavelmente as janelas, o telhado, a porta e etc. E é isso que a gente esperaria de um operador de detecção de bordas, né? Que ele fizesse distinção entre o que é textura e o que não é, ou que você pudesse ter algum controle sobre isso, para você indicar para o método qual tipo de detalhe que você quer detectar na imagem, que tipo de borda. E agora, se a gente fizer uma simples filtragem média, né, de um núcleo de tamanho 5 por 5 e aplicar esse mesmo procedimento, olha como é que já melhora, né? Eu vou ir para trás e para frente para vocês conseguirem ver os detalhes da imagem. Vocês vão notar ali que embaixo na direita, as bordas da casa e das janelas e da porta ficaram bem mais visíveis do que o ruído da parede. Então aqui era o de antes e depois, né? Tudo que é preto é que não tem detalhe, tá? Então, uma simples filtragem média já melhora muito o nosso resultado, né? Não porque essa imagem tinha ruído, ela quase não tinha ruído pouco, mas ela tinha textura, que é um dos elementos que eu falei para vocês no começo da aula, né? E agora a gente vai falar um dos melhores métodos para fazer isso, né? Que é o método que foi conhecido pelo autor dele, o método de Caney, né? Ele foi um trabalho de mestrado, mas foi um baita mestrado que ele fez, né? E ele propôs 3 princípios para conseguir encontrar uma boa detecção de arestas. Ele queria uma boa detecção, que significa detectar o maior número de contornos verdadeiros, não deixar de detectar. Ter uma boa localização, quer dizer, ele vai encontrar os contornos mais próximo possível da posição verdadeira que eles se encontram. E também ele quer uma resposta mínima, ou seja, ele quer que cada contorno apareça uma vez, não dobrado ou grossão, tá? Essa foi a ideia dele, do mestrado dele. E como é que foi a implementação do método dele? Eu vou passar aqui os 5 passos, né? E a gente vai, inclusive, implementar os 2 primeiros deles, que a gente já viu um pouco. Eu vou implementar 2 passos porque eu não tive tempo de fazer tudo, mas depois, offline, eu vou terminar de gravar essa aula aqui e depois eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, tá? Conforme eu tenho feito. Mas o primeiro passo, então, desse método é reduzir ruídos com filtro gaussiano. Ele usa filtro gaussiano pelo tipo de ruído que ele está considerando, que ele tem uma distribuição gaussiana, porque para ele é a melhor aproximação baseada em cálculo variacional. Eu acho que também tinha algum componente semelhante no método que a gente viu hoje, né? do BM3D. Depois, ele calcula os gradientes de intensidade, tanto a direção quanto a magnitude do gradiente. E o que acontece? O que ele vai usar nesse gradiente? Depois, lembra, né, que depois que você filtrou o gradiente, ele vai ficar mais limpo.
mas ainda assim vai ter bordas grossas. Então ele vai remover as bordas, ele vai afinar as bordas por um método que chama supressão de não máximos. Basicamente o que esse método faz? Dado uma borda, ela vai ter uma direção do gradiente. Ela pode ser uma borda vertical, horizontal, diagonal, etc. Você vai pegar a direção dela, dos pixels que estão em cima da borda, e você vai olhar na direção do gradiente, né, em que a imagem fica claro para escuro, e também na imagem oposta, que fica escuro para claro, é o contrário, né? Escuro para claro é gradiente, e o oposto é claro para escuro. E aí você vai olhar nessas duas direções e vai ver 2 pixels, né? Vamos supor que, pensa que uma borda é vertical. Deixa eu pegar aqui um exemplo de imagem. Vou pegar numa borda que seja aqui. Muito bem, então nesses pixels que estão nessa borda aqui, você vai olhar os vizinhos da esquerda e da direita, que são as direções do gradiente. E aí, se você pegar os 2 vizinhos da esquerda e da direita, que são a direção do gradiente, que é oposta à direção perpendicular à direção da borda em si, né? Se esses 2 pixels imediatamente vizinhos forem de intensidade mais baixa do que o pixel que você está observando, ele realmente é de borda, porque ele é um ponto forte da borda. Agora, se um dos 2 lados tiver uma intensidade, uma magnitude de gradiente mais alta, significa que esse pixel ele é o começo de uma rampa ou um final de rampa. Então você vai apagar ele, você vai remover para deixar só o pixel mais forte no decorrer de toda a área, a borda, né? Então isso que significa suprimir não máximos. Você vai afinar a borda e deixar só os pixels com gradiente mais alto. Aí depois o quarto passo, ele consiste em você aplicar 2 processos de linearização, né? Eu falei um pouquinho sobre isso já no contexto de histograma, mas eu vou relembrar, né? O que é aplicar um limiar? Significa você vai pegar a imagem, e lembra que a nossa imagem agora ela está toda escura assim, né? Tudo preto, e somente um pixel por posição de aresta claro. E a gente vai pegar um valor de intensidade bem alto, e a gente vai falar o seguinte: tudo que está acima desse valor de intensidade é aresta. Então, essas aqui que estão mais clarinhas, a gente vai dizer isso aqui é aresta. O que está mais escuro, e mesmo até as regiões que às vezes estão uma aresta um pouquinho mais fraca, a gente vai falar isso aqui não talvez não seja aresta. Mas só o que está acima desse limiar mais alto, a gente definitivamente vai dizer que é uma borda. Agora, depois a gente vai pegar um segundo limiar, que está um valor um pouco mais baixo que o primeiro, e vai dizer tudo que está abaixo desse limiar não é borda. Então, tudo que está aqui, por exemplo, nessa região que já está um cinzinha bem claro, isso tudo não é borda. E o que está entre os dois, né, que não é nem tão alto quanto o primeiro, nem tão baixo para ser removido, as bordas cinza médio, a gente vai dizer que eles têm potencial de pertencer à borda do objeto. Então, a gente vai guardar eles em um outro grupo. Então, a gente vai fazer 2 conjuntos, os que são borda e os que possivelmente são borda. E os demais a gente descarta. E agora que a gente tem esses grupos, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir dos pontos que a gente tem certeza que são borda, a gente vai andar nessas bordas e vai percorrer todos os pontos que estão no primeiro grupo e os que estão no segundo grupo, que são conexos aos do primeiro grupo. Ou seja, deixa eu voltar aqui nessa imagem que eu estou explicando. Vamos supor que essa linha aqui, ela não pegou no grupo mais forte, mas essa aqui sim. Bom, esse ponto aqui está no grupo mais forte. E todos esses daqui dessa linha, eles estão no grupo médio. Então, a partir daqui, como eles estão conectados, um é vizinho do outro na imagem, a gente vai pegando eles na sequência e vai incorporando eles, dizendo tudo isso daqui agora para mim é borda. Essa região aqui que está escura aqui já foi eliminada. E agora, de repente, um outro risquinho mais claro que está em algum outro lugar, vamos supor, pegou um risco aqui no meio, isso aqui não está conectado com nada, então ele também vai embora
por esse critério aí do segundo grupo. O segundo grupo potencial de borda, ele só vai ser definitivamente marcado como borda se ele for conexo aos pixels de borda forte, tá? E aí esses são os 5 passos que o método de Kenny faz. Ele é um método bem mais sofisticado, demora mais tempo para implementar. Eu tenho uma implementação dele em C, tá? Mas eu quero fazer ele em Python para vocês verem, por isso que eu vou depois divulgar o vídeo mais para frente com a implementação em Python completa. Quando ele tem essas duas potenciais bordas muito próximas uma da outra, ele pode ter algum problema detectando? Se a borda ela é próxima, vamos dizer assim, nessa distância aqui, você vai ter uma região zero no meio. Então, como o gradiente você detecta com pixels vizinhos, normalmente você não tem problema. Agora, se são duas bordas que estão realmente bem rente uma com a outra, ele vai considerar como sendo uma borda só. Tá. E se por exemplo, a imagem que as bordas vão se aproximando, se fosse num triângulo, ele pode, no final, dar algum problema na detecção? É só na pontinha dele, né? Mas mesmo na pontinha, o que acontece? Vamos pensar nesse triângulo aqui, né? Quando você chega nesse final aqui desse ponto, vindo por esse lado, você está observando os vizinhos de cima e embaixo nessa direção para suprimir os que não têm brilho mais forte. E aqui você não está pegando os elementos que estão vindo por esse lado. E a mesma coisa acontece aqui. Então você vai chegar até o biquinho ali e não vai ter problema se uma reta está se aproximando e encosta na outra. Não vai ter problema. Ah, entendi. Obrigado. Não. Mais alguém tem alguma pergunta? Professor, uma questão. Uhum. Quando você falou desses dois grupos, né, aqueles que têm mais certeza que são bordas e os que são prováveis bordas, né, e que você fala do critério de proximidade, o ponto de encontro, né? Quando você tem objetos onde você tem, por exemplo, uma imagem, dois objetos que são disjuntos, né, e você teria com texturas diferentes, isso poderia dar problema porque eles estariam desconexos, né, a esses grupos? Poderia gerar algum problema? De repente, um dos objetos pode não ser detectado. Pode acontecer. Mas ele só não vai ser detectado se o objeto inteiro não tiver nenhum pixel pertencente ao grupo de brilho mais alto. E se esse objeto não tem nenhum pixel pertencente ao grupo de brilho mais alto, significa que ele é um objeto menos relevante, que ele aparece menos na imagem. Então é natural que aconteça isso, que você jogue fora os objetos que são pequenos ou que são muito fracos, e os objetos que são mais claros, que tem pelo menos uma parte mais clara, você acaba recuperando a borda dele, mesmo que tenha uma borda com alguma sombra ou algo assim. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Boa pergunta. Uhum. Muito bem. Então tá aqui ó, o que a gente falou da supressão de não máximos, né? Se for uma aresta que ela passa do escuro para claro para cá, ou de escuro para claro para cá, dos dois jeitos você vai ter a direção da aresta. Você vai ter que dividir a aresta em direções vertical, horizontal e diagonais. E aí, na direção que ela cair, a direção da aresta, né, do gradiente, e na direção oposta ao gradiente, você vai olhar os pixels vizinhos para ver se tem algum pixel com intensidade maior. Se tiver, você descarta esse pixel, porque o que tem intensidade maior é o que vai ficar na aresta final. E esse aqui é o resultado, né, do processo de Kani. Ele está aqui embaixo. Esse daqui é a imagem original. Isso daqui é só se você usar um puro limiar, você fizer um limiar e tentar achar o melhor valor possível, olha o que vai acontecer. Você vai ter uma borda cheia de falhas, tudo cortadinho, né? E não vai pegar direito os detalhes. Esse daqui é um outro método que chama Mar-Hildreth. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, não vou entrar em detalhe, que ele é pior que o Kani, né? Mas ele também está no livro do Gonzalez. Ele usa a derivada segunda para fazer o ponto de cruzamento em zero. E esse da direita aqui é o Kani. Vocês podem ver que assim ele pegou os principais elementos da imagem. A maioria das arestas aqui estão bem inteiras, né? Ele não fica picadinho.
alguns objetos ele pegou como se fosse um contorno, né, uma bolinha, como essas janelas aqui. Ele fica com uma borda um pouco suavizada, é verdade, né? Ele pega algumas coisas aqui também que seriam tipo uma rachadura, talvez, da parede, não sei. Ele pegou algum detalhe ele acaba pegando, né? Mas tem os parâmetros que você configura no filtro de Kanye são 3, que são quanto você vai suavizar a imagem original, qual é a força do filtro da filtragem gaussiana e os 2 valores de limiar. Se você vai usar um limiar muito alto no começo, você vai pegar pouca aresta. Mas se você usar um limiar muito baixo, vai pegar tudo. Né? Então, tem que escolher esses valores aí. Esses 2 limiares, eles se chamam esterese, tá? Na literatura, se vocês quiserem procurar. E aqui é um outro resultado, de novo, dos 3, né? Só uma linearização, o Maher-Hillreth e o Kanye embaixo na direita, que fica com resultados bem melhores, né? Vamos entrar agora... Opa, não é aqui. Vamos entrar agora no nosso notebook. Eu vou continuar com essa imagem aqui do cérebro que a gente tinha usado na aula passada, né? Carreguei ela. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma implementação do filtro gaussiano para vocês verem a diferença, tá? A gente pode escolher filtrar com um gaussiano 3x3, que vai filtrar pouco, 5x5 ou 7x7, que vai filtrar bastante, tá? Então eu vou começar aqui com o filtro 3x3 e vou mostrar para vocês o resultado. Depois a gente já vai para o 7x7. Vocês podem ver aqui que os ruídos diminuíram um pouco, né? Mas se a gente pegar, eu vou deixar o 7x7 marcado aqui, porque aí a gente vai usar ele nos experimentos mais para baixo. A gente vai ver a diferença aqui da filtragem, né? Os ruídos de fora diminuíram bastante, ficou pouco, né? E interna a imagem também. A gente deu uma bela borrada na imagem. Esse é o primeiro passo do método de Kanye, né? O segundo passo é a gente calcular o gradiente de Sobel, né? E aqui eu quero fazer uma correção também na aula passada, que eu tinha esquecido de colocar o valor absoluto aqui no cálculo da magnitude do gradiente, né? Então a gente vai ter aqui o gradiente, e eu inverti também o que eu chamei de vertical e horizontal. Eu estou chamando vertical e horizontal com... É porque é meio confuso nessa nomenclatura. Quando a borda é vertical, o gradiente está na horizontal, né? E vice-versa. Então, eu tenho que ver direito na literatura qual que é o nome que se usa. Se é o Sobel vertical para vertical em relação à borda ou vertical em relação à direção do gradiente. Né? Tem que dar uma olhadinha. Mas, enfim, então estão os dois aqui e eu vou mandar imprimir, tá? Eu estou rodando isso daqui ainda na imagem original, não estou usando na imagem filtrada, só para vocês verem. Né? E esse aqui é o gradiente mesmo, né? A magnitude do gradiente. Ele não fica cinza, porque você pega os valores absolutos, então tudo que é borda vai ficar claro, e tudo que não é borda vai ficar preto mesmo. E esses aqui são os componentes vertical e horizontal sem o valor absoluto, para a gente dar uma olhadinha. Né? Aqui eu considerei vertical a direção da borda, não do gradiente, mas enfim, eu inverti aqui nessa aula. Agora, se a gente fizer o mesmo procedimento, calcular o filtro de Sobel, só que agora usando a imagem filtrada pelo filtro gaussiano, vocês vão ver uma boa diferença. E esse é o último passo que eu consegui implementar aqui, hoje, né? Depois eu vou apresentar os outros. Olha quanto que ficou, o gradiente ficou bem mais limpo, né? Não só ele, mas também as componentes dele. Eu vou dar um pulo para cima na imagem para ver se a gente consegue aparecer. Olha só a diferença, né? Aqui está bem borradão. E olha como melhora a qualidade demais do filtro, né? Quando a gente faz do gradiente, quando a gente faz o filtro. Então, por isso, essa foi a motivação que o Kanye teve. Então, agora sim, esse é o gradiente vertical, esse é o gradiente horizontal. Em que sentido, né? Porque a borda o gradiente ele está nessa direção aqui, na direção vertical,
e aqui está na direção horizontal. Agora eu vou explicar aqui o próximo passo, que isso aqui é a novidade que eu implementei, né? Que é a remoção dos não máximos. Para remover os não máximos, a gente vai precisar de duas imagens estendidas, tanto do gradiente vertical como do horizontal, e também do gradiente final, que eu calculei aqui por sendo a soma dos valores absolutos. Pode calcular pelo raiz quadrada da soma dos quadrados também. Né? E aí, a gente cria a imagem de resultado, que é o non-max, tá? Essa imagem aqui é a imagem que a gente vai ter resultante da operação. Muito bem. Aí agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente calcula o não máximo? A gente vai percorrer os valores de x e de y, como em todas as outras, como numa convolução, né? E aí eu vou calcular eu vou iniciar o ângulo, eu vou calcular o ângulo com que o gradiente está apontando, em que o gradiente está apontando. Por que isso é importante? Eu até vou ver se eu tenho aqui na minha aula 5, para colocar aqui para vocês, para enxergar melhor aqui para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui, daqui a pouquinho eu volto lá na aula, tá? Então, baseado nessa imagem aqui, se o gradiente está na vertical, eu tenho que olhar para os vizinhos na horizontal dele para ver quais são os vizinhos na horizontal, se ele é maior, a intensidade do gradiente dele é maior do que o anterior e o posterior. Se o gradiente está apontando na direção horizontal, seja para a esquerda, seja para a direita, né, esquerda ou direita, a gente vai olhar o vizinho de cima e de baixo, se ele for maior que os dois, ele vai ser um máximo. Se ele estiver na diagonal principal, a gente vai olhar na diagonal secundária, os vizinhos. E vice-versa. Se o gradiente estiver numa direção do gradiente na diagonal secundária, a gente vai olhar os vizinhos na direção da diagonal principal. Tá? Então, voltando aqui, o que a gente está querendo saber? Eu inicializei o ângulo como sendo π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque esse ângulo π sobre 2 é problemático, né? É quando o gradiente no eixo y é zero. Lembra que o gradiente vertical, qual que é a tangente, né? A tangente é o gradiente horizontal sobre o gradiente vertical. E a gente quer o ângulo dessa tangente, né? Então eu vou calcular um arco tangente. Mas aí, quando a gente tem um arco tangente de um ângulo que é infinito, não funciona, né? A gente não vai conseguir fazer a divisão do gradiente vertical pelo horizontal pelo vertical, quando o vertical é zero. Então, eu já inicializei o valor aqui com π sobre 2, o gradiente na vertical, né, nesse ângulo. E aí, se por acaso o gradiente vertical for diferente de zero, a gente atualiza o arco tangente. E aí a gente calcula por essa função aqui, né, do MATLAB, do MATLAB, na biblioteca matemática do Python. Ele tem duas funções, tem o ATAM e tem o ATAM2. A diferença é que o ATAM ele vai dar o resultado sempre no primeiro e no terceiro quadrante. Por quê? Porque o arco tangente ele dá o mesmo resultado se você dividir um valor negativo por um valor negativo, vertical e horizontal, ou se os dois são positivos. O arco tangente 2 ele consegue distinguir se ele está no primeiro, no quarto, no terceiro quadrante, ou no segundo e quarto. Né? E no caso aqui a gente não precisa fazer essa distinção. Por quê? Porque tanto faz ele estar para cima ou para baixo, o gradiente, né? Vamos supor, ele pode estar nessa direção ou nessa, a gente vai continuar olhando na outra diagonal para os dois vizinhos da diagonal secundária. Mesma coisa na vertical.
Se ele está para cima ou para baixo, pouco importa, porque em ambos os casos a gente vai olhar para os vizinhos da esquerda e da direita. Então, esse ATA1 é a função melhor para nós. Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai verificar qual é a direção que o gradiente está. Eu coloquei até um comentário, né, em cada linha: gradiente vertical, horizontal, diagonal principal ou diagonal secundária. Quais são os ângulos? De acordo lá com aquela imagem, né, que a gente tem lá no slide, desde π sobre 8, de menos π sobre 8 a π sobre 8, ele vai estar na direção horizontal, o gradiente. Se ele tiver de π sobre 8 até 3π sobre 8, ele vai estar na diagonal principal. Se ele tiver de mais que 3π sobre 8 ou menos que menos 3π sobre 8, ele vai estar na vertical. E o que sobrar vai estar na diagonal secundária. E foi exatamente isso aqui que eu fiz nesses testes, né? Então, esse daqui é entre π sobre 8 e menos π sobre 8, nessa condição aqui. Depois a gente tem nessa condição aqui, se ele é menor que π sobre 8 e maior que menos π sobre 8, aí é um gradiente horizontal. Depois a gente viu essa condição aqui, é a da diagonal principal, que é maior que π sobre 8, menor que 3π sobre 8, e o que sobrou é a diagonal secundária. Em cada uma delas, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o gradiente ele é maior do que os vizinhos na direção oposta, né? Então, como aqui a gente está no gradiente vertical, eu vou olhar para os vizinhos da esquerda, aqui da direita, né, que é yx mais 1, e da esquerda, yx menos 1, em relação ao pixel do meio, que é y e x. Se o pixel do meio, que é o que a gente está considerando, ele é maior do que os dois, ele é um pixel de gradiente candidato a ser do final. Se ele não é o maior, quer dizer que ele faz parte de uma borda, só que tem um pixel representante dessa borda que é bem mais intenso que ele. Então a gente vai descartar, né? Como eu iniciei a imagem com tudo zero, aqui em cima, eu vou fazer o seguinte: eu só vou marcar os pixels que são máximos, né, dentro da sua vizinhança. Então, aí, nesse caso, se ele é maior que os dois vizinhos dele, na direção perpendicular ao gradiente, a gente vai atribuir o valor do gradiente para ele. E os outros, eles não vão entrar aqui, né, eles vão continuar com zero. E, além disso, eu subtraí um do vizinho do próximo pixel que vai ser visitado. Por quê? Porque pode ter uma região de empate grande, né? Se você tiver uma região de empate grande, esse maior ou igual aqui, ele pode pegar mais de um pixel na mesma borda. E é importante pegar pelo menos um deles, né? Por isso que eu peguei maior ou igual. Eu não peguei o do meio, que é o ideal, mas eu peguei um deles para garantir que a borda que seja forte, ela tenha pelo menos um representante, tá? Mesma coisa aqui. Esse caso aqui é o gradiente horizontal, então a gente vai pegar o vizinho de cima e o vizinho de baixo aqui. E se ele for maior que os dois, a gente marca ele como sendo o representante do gradiente nessa parte. Aqui na diagonal principal, a gente pega na direção da diagonal secundária, e se é na diagonal secundária, a gente pega na direção da diagonal principal. Então, essa foi a ideia aqui dessa implementação. Deixa eu só ver se está certinho. Eu acho que está certinho. Aí a gente vai rodar isso agora, e depois eu vou mandar ele mostrar os dois, né? Mostrar as duas imagens. Então, essa é a imagem do gradiente original. Vocês podem ver que ela tem um monte de ruído, ela é grossa, né? E ela vai ficar fininha agora. Ela vai remover a maioria das... Tá vendo? Todas as bordinhas ficaram super finas, porque a gente escolheu os pixels mais representativos. Eu pus ela grandona assim,
porque na imagem pequena não estava dando para enxergar direito. Mas vocês podem fixar o olho numa borda que está grossa. Vamos pegar esse pedaço aqui, por exemplo. Né? Se a gente olhar ali embaixo, ela ficou fininha, ficou com 1 pixel. Isso que a supressão de não máximo vai fazer. Tá? E aí eu imprimi também o valor do máximo da intensidade aqui, 710, só para a gente ter uma ideia. Tem mais um passo agora, que é o cálculo da esterese. A esterese, para vocês lembrarem, é aquela questão de a gente pegar 2 limiares. A gente vai pegar um limiar alto, e tudo que está acima desse limiar alto é considerado borda. E a gente vai pegar um limiar mais baixo, que é o que está entre o limiar baixo e o limiar alto, pode ser considerado borda ou não. A gente não tem certeza, desde que esteja conexo com a região de borda alta. Então aqui eu fiz é simples essa implementação aqui, né, que a gente percorre a imagem. Eu criei as 2 imagens aqui de limiar baixo e alto. E aí a gente só vê o seguinte: se o pixel for maior do que o limiar baixo, na imagem de limiar baixo eu ponho 1. Eu incluí, inclusive, os pixels de limiar alto aqui, não tem problema. E se os pixels estiverem maior que o limiar alto, eles estão na imagem de limiar alto. A gente poderia fazer entre aqui, mas eu achei que ia ficar só mais pesado, que a gente ia pôr um if a mais, né? Então aí eu vou rodar esse código e mandar imprimir. Então aqui a gente tem os resultados do limiar baixo, ele tem mais detalhes do que o limiar alto, né? O limiar alto ele tem mais buracos e tal. Não é perfeita essa implementação aqui, essa solução, mas a gente vai ver aqui que os resultados ficam interessantes. Né? E aqui é a última parte do código. Essa aqui é uma parte diferente. Finalmente a gente vai fazer uma varredura na imagem de uma maneira diferenciada, que não é uma simples convolução. Né? O que a gente faz aqui? Primeiro, a gente cria uma imagem estendida aqui do limiar baixo, só dessa parte precisa, né? E aí, a gente cria uma pilha, tá? Uma pilha aqui, em Python, eu usei um array para fazer a pilha. Ele tem algumas funcionalidades que ajudam a gente a usar ele como se fosse pilha. E eu também criei a imagem final. Aí, percorrendo a imagem inteira, a gente primeiro olha para o limiar alto, para a imagem de limiar alto. Se ela tiver valor 1, a gente já coloca ela numa pilha. A gente coloca todos os pixels que estão na imagem de limiar alto na pilha, e aí a gente remove esses pixels do limiar baixo, tá? Usando aqui um deslocamento do tamanho da janela, que a janela que a gente está criando aqui é de tamanho 1, é aquela 3x3, né? A gente vai precisar olhar os pixels em torno dessa janela. E aí, depois disso, o que a gente faz? A gente entra nesse laço aqui, que é um while. O que nós vamos fazer? Nós vamos, enquanto a pilha tiver algum elemento, a gente continua. A gente desempilha um elemento da pilha, né? A gente grava em VEC. Aí a gente vai pegar esse VEC aqui, ele vai ter as coordenadas x e y, né? Ou y e x da imagem, só que na imagem estendida. Aí a gente vai escrever esse pixel aqui na imagem final de Kanye, quer dizer, todos os pixels que tiverem sido desempilhados, eles vão pertencer à solução final. E aí a gente pega esse pixel que a gente já escreveu na solução final e joga ele para 0 na imagem do limiar, do gradiente baixo. Acho que nem precisava ter esse passo aqui, né? Acho que ele está redundante. Mas aí, continuando, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para os 8 vizinhos do pixel atual. Quem são? São os vizinhos de cima da esquerda, de cima da direita, da esquerda, de baixo da direita, de baixo da esquerda e de baixo. Não está nessa ordem aqui, tá? Mas o que nós vamos fazer? Ó? Primeiro, eu vou fazer só um exemplo, depois para os outros é a mesma coisa, né? Esse pixel que ele está pegando, no eixo Y ele está pegando a própria coordenada,
e no eixo X ele está pegando o anterior. Então é o vizinho da esquerda. Ele está verificando o seguinte: se o vizinho da esquerda tiver com valor 1 na imagem de gradiente do limiar baixo, então ele vai entrar na solução. A gente vai colocar ele na pilha e vai apagar ele, para ele não ser pego de novo, porque pode acontecer de entrar num laço infinito se a gente não ficar apagando esses pixels, né? Com todos os pixels que já entraram na pilha, a gente não pega de novo. E aí a gente vai empilhando os vizinhos, para quê? Para ir seguindo o caminho que eles fazem por todas as bordas que são conexas. Então a gente vai andar por todas as bordas que são conexas, eventualmente ele vai ser desempilhado e ele vai entrar na solução final. Tá? E aí, fazendo isso, a gente consegue o resultado final da nossa imagem. Então eu vou rodar aqui e a gente já vai ver o resultado, né? Ele rodou bem rápido, por quê? Porque são poucos relativamente a quantidade de pixels em relação ao tamanho da imagem. Né? E aqui, então, está a imagem original e aqui o gradiente de Kani que a gente conseguiu, né? O detector de Kani que a gente finalizou, tá? Vocês podem ver que a borda mais forte é a borda do contorno da imagem, que é o contorno preto com branco, e esse aqui ele pegou ininterrupto. Infelizmente, eu digo, né? Porque daria para pegar mais coisa. E aqui está o resultado das bordas da imagem. A gente pegou muita bordinha aqui detalhada. Talvez alguém pensasse assim, o ideal seria pegar toda essa borda, né? Pode ser também, que essa borda aqui, ela quase inteira quase ficou conexa, né? Essa aqui ficou praticamente conexa. E algumas regiões internas também são importantes, né? Mas como é que a gente muda isso? A gente pode pegar mais ou menos coisas de acordo com o limiar que a gente escolhe aqui, né? Então, o detector de Kani, ele tem os dois limiares que são 2 parâmetros, né? Além do parâmetro do tamanho do filtro gaussiano que a gente aplica no começo, né? Então aqui a gente usando 30 e 35, eu testei alguns valores, tá? Ele chegou nisso aqui. Se a gente quiser pegar menos, a gente pode pegar o 30 para o linear baixo, só que aí ele vai ficar mais picado, né? Ele vai pegar menos coisa. Enfim, depois eu vou deixar esse notebook para vocês disponível lá no Classroom, vocês vão poder testar se vocês quiserem com outros valores, tá? Então é assim que implementa esse método. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, né, do que os outros métodos que a gente viu aqui, mas é bem interessante de a gente observar como é que ele funciona. Né? Professor, só uma questão. O senhor está fazendo no braço as contas, implementando o algoritmo por questões didáticas, né? Mas esses filtros já têm implementado, já tem bibliotecas para eles em Python, né? Tudo, já tem tudo implementado. Eu estou fazendo aqui para vocês verem como é que se faz e ter uma base, né, para implementar. Tá, obrigado. Beleza? Aí tem os exercícios aqui, se vocês quiserem fazer, né? É interessante. Agora vamos falar um pouquinho de detecção de contornos, né? Detecção de contornos, a segunda parte da aula de hoje. Oi, pode falar, Laura. Eu só coloquei um link ali só pro que ele tinha perguntado agora, para ele poder consultar depois, que eu estava olhando aqui também. Ah, sim, do método de Kani, que já está pronto, né? É isso aí. Agora, a gente falou sobre... Até agora a gente estava falando um pouquinho sobre a parte de detecção de bordas, né? Identificação de bordas e tal. E agora a gente vai entrar na parte de detecção de contornos. Qual é a diferença de borda e contorno? Quando a gente vai pegar bordas, a gente está pegando tudo que existe borda na imagem. A gente está pegando todas as bordas. Agora, um contorno, a gente está interessado na borda de um objeto específico, tá? E aí, quando a gente está interessado em uma borda de um objeto específico, a gente pode estar querendo até mesmo delinear o objeto, que vai dar o gancho para a nossa próxima aula. A aula que vem vai ser segmentação, e que a gente vai
ou na próxima, eu não me lembro qual é a ordem que a gente fez, mas eu acho que é a próxima. A gente vai falar um pouquinho sobre segmentação de objetos. Um dos métodos, inclusive, pode ser por detecção de contornos. A gente pode usar esses métodos aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Mas essas detecções de contorno não necessariamente servem só para delinear objetos. Por exemplo, pode ser um contorno aberto. Pode ser, sem fechar esse contorno, pode ser desse tamanho, tá? Então, e tem dois tipos de métodos que eu vou apresentar para vocês, tá? A gente não vai ver todos os tipos de métodos, tem infinitos métodos de detecção de contorno e processamento de imagens. A gente vai ver duas categorias, uma que é baseada em marcadores, que é mais tradicional da parte de processamento de imagens, e depois a gente vai ver os métodos baseados em geometria, que é mais baseado na literatura de visão computacional, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um método desses baseados em marcadores. Por que a gente chama marcadores? Porque a partir de um ponto inicial e de um ponto final, você vai tentar encontrar um contorno que melhor se ajusta ao conteúdo da imagem. Essa é a ideia, né? Então, esses 4 pontinhos vermelhos aqui, nesse método que se chama Livewire, né, você pega a partir de um ponto até o outro, você vai traçar o melhor contorno que você encontra. E a partir desse aqui, você vai para o próximo. E desse para o próximo e assim por diante, tá? 3 métodos que eu vou mostrar para vocês que são semelhantes, eles usam a mesma estrutura, o mesmo algoritmo, né? Livewire, Riverband e LazyWalk. Esses 3 métodos, eles são da escola que eu vim, né? Que o Livewire, quem desenvolveu foi o meu orientador de doutorado, que foi o professor Alexandre Falcão, da Unicamp. E o Riverband foi o Paulo Miranda, que foi meu colega de doutorado. E o LazyWalk depois eu desenvolvi com um aluno de mestrado aqui da Unifesp mesmo. E são 3 sabores, assim, do mesmo tipo de método, tá? De novo, né? Quais são os passos? Você calcula primeiro um gradiente da imagem. Pode ser também uma imagem de pesos de arestas, mas isso daí é um tópico um pouco mais avançado. Eu vou falar sobre isso. Talvez eu fale sobre isso, acho que não vai dar tempo de falar no nosso curso. Mas é uma maneira também de você andar pela imagem, pelas bordas. Depois você pode indicar um ponto inicial e final para você conseguir identificar os contornos. E, finalmente, você vai usar uma função de propagação para reconhecer o melhor contorno. E é aqui que esses 3 métodos variam. Cada um tem uma função de propagação diferente. Mas os 3 são implementados com a transformada imagem floresta. Se vocês quiserem procurar, né, tem várias implementações dela. Tem uma do professor Alexandre Falcão mesmo, está pública. Tem outra do João Paulo Papa, que também vocês conseguem usar. Eu tenho uma também, que é da Biomedical Image, BIAL, né? Biomedical Image Analysis Library, que está no meu GitHub. Faz muito tempo que eu não mexo nela, ela está bem desatualizada. Eu nem sei se está funcionando ainda. Eu parei de usar lá por um tempo, estava fazendo outros tipos de pesquisa. Enfim, então ela é uma ferramenta, a transformada imagem floresta, ou IFT em inglês, ela é uma ferramenta que não é só usada para esse tipo de coisa, para identificar contorno. Ela é um canivete suíço, faz segmentação, detecta contorno, ela calcula esqueleto multiscala, distância geodésica, poxa, isso aí que eu lembro agora, classificação de imagens, agrupamento de dados e etc. Ela tem muitas aplicações. E o legal desse algoritmo é que ele executa em tempo linear na quantidade de pixels da imagem. E o segredo para fazer isso é porque ele usa uma fila de prioridade que ela ordena em tempo linear. Assim, mas como é que se ordena em tempo linear? Né? O melhor algoritmo de ordenação é tempo n log de n? Só que é para dados genéricos. Como a gente está mexendo com imagens, a gente consegue fazer uma ordenação em tempo linear, dado que as intensidades dos pixels são valores inteiros. Então, você usa um método de ordenação, por exemplo, bucket sort, que é o que a gente usa aqui, e aí a gente consegue ordenar em tempo linear, tá? Então, a gente usa uma biblioteca muito poderosa para fazer esse tipo de implementação.
O Livewire é o primeiro método, e como é que funciona a função de propagação, né, de caminho, que é esse método, essa função que está escrito aqui. Eu vou decifrar aqui para vocês essa anotação, mas essa anotação ela é interessante, que ela diz que a função de propagação de um pixel a partir de um caminho π, então você já andou, não importa de onde você veio, né, você está em determinado ponto π de S, que termina em S, termina no pixel S. A propagação para o próximo pixel, que é vizinho a S, que se chama T, ele vai ser dado no caso do Livewire, pelo custo de você chegar até esse ponto do caminho, mais um peso da aresta entre, e aqui não é WT, ST, não está errado, entre S e T. E todos esses aqui deveria ser essa aqui, né? Erro de notação. Ou seja, ela é uma função que ela é uma função aditiva. Cada passo que você dá na aresta, você vai aumentando o tamanho da função de custo. O que essa função Livewire acaba fazendo? Ela acaba dando uma... Vamos pegar aqui nesse contorno. Se você marcasse esse ponto e esse ponto aqui, o caminho mais rápido, de menor peso, daqui para cá, talvez passasse por aqui, por esse meio. Mas como foi marcado esse e esse ponto, depois esse, o caminho foi feito assim. Agora, se você marcasse um ponto aqui, vamos por aqui, perto desse vermelho, e um outro logo aqui do lado, pode ser que o caminho atravessando, cortando aqui pelo meio, fosse mais barato do que vir por aqui, muito embora você somasse intensidades baixas aqui e aqui intensidades mais altas, talvez ele preferisse esse caminho aqui, ou esse, né? A gente não sabe que caminho. Se for um objeto muito fininho, ele pode passar por dentro do objeto. Só que a vantagem desse método é que, dado uma posição atual, ele jamais vai andar para trás, né? Porque os caminhos por onde ele passou também a gente não deixa passar, e não importa por onde ele veio, depois você vai continuar por outro caminho, e você consegue continuar crescendo nessa função aí indefinidamente. O Riverbed já é um caminho que ele, dado uma posição S, e esse daqui é a implementação do Riverbed, né? Ele é um caminho bem guloso local. Ele só vai olhar qual é o menor caminho a partir do ponto original para o próximo. Então ele vai se tornar como se fosse água descendo o rio mesmo. A água ela sempre escorre para um lugar que é mais baixo, independente de onde ela veio, né? Então ela vai tentar fazer o caminho melhor possível só pegando baixada. E ele jamais vai subir, né? Aliás, quando ele tiver que subir, vamos supor que ele chegou num nível ali que não dá mais para descer. Tudo bem, ele vai ter que fazer um degrauzinho para subir, mas logo em seguida ele já vai começar a descer de novo, né? E o Lazy Walk, ele é um meio termo entre os dois. Ele é uma função que ele pega o máximo do caminho foi percorrido atual e o valor da aresta. Então, o que ele faz? Ele é como se fosse um alpinista. Você vai evitar subir, ou melhor, é um alpinista descendo a montanha, né? Você vai evitar subir de qualquer jeito a montanha, mas uma vez que você subiu um degrau, a partir daquele degrau você já não tem mais, vamos dizer assim, esforço nenhum para continuar naquela altura. Então, você não necessariamente você vai descer, você vai continuar ou na mesma altura, ou vai descer, né? Mas você nunca vai subir mais. Agora, a desvantagem dessa função aqui é que de vez em quando você tem que reiniciar ela, porque senão ela começa a subir demais, e aí tudo vira como se fosse um ambiente plano para o alpinista, né? Então, esse aqui é um artigo que eu publiquei com um ex-aluno de mestrado também, e a gente fez a implementação desse... É engraçado que o método é para detecção de borda de rio, né, o Riverbed, que é o nível de leito de rio, naquela época que estava tendo aquelas secas. E aí, só que o Lazy Walk ele foi um método melhor do que o Riverbed e o Livewire para essa aplicação aqui. Tá. Dúvidas aqui, gente, nesses métodos? Alguma pergunta? Ô, professor, sobre a escolha desses marcadores, eles são feitos com inspeção visual mesmo ou tem alguma técnica para a escolha dos marcadores?
Então, você pode usar marcadores feito, se você for fazer manualmente, por exemplo, um médico pode clicar, né, e escolher aqui nessa região. Pode ser manual. Pode ser também um método automático. Nesse dos rios aqui, o que a gente fez? A gente queria identificar qual é qual é a margem do rio, né? A gente queria seguir a margem do rio. Então a gente conseguia pegar um ponto inicial, que era o ponto mais baixo de borda, e aí depois a gente seguia nele automaticamente. A gente pegava uma distância padrão e ficava andando para frente numa linha. A gente chegava, por exemplo, se a gente começasse aqui, a gente traçava uma linha por aqui e dizendo, olha, qual é o primeiro ponto nessa linha aqui perpendicular à borda que a gente chegou? Ah, chegou aqui. Então essa aqui é a borda, né? O caminho que fez até aqui é a borda. Aí a gente traça uma outra linha automaticamente e vai fazendo isso. Então a gente conseguiu fazer um método praticamente automático de detectar a borda de rio, né? Com esse experimento aí. Então pode ser que você use marcadores genéricos. Tá, professor, obrigado. Uhum. Mas assim, o mais comum de usar esses métodos é manual mesmo, tá? Tem outros algoritmos que eu publiquei, o último acho que foi em 2021, se eu não me engano, ou 2020, que era um método de melhorar a segmentação de objetos. Foi com um aluno do professor Alexandre Falcão e um aluno meu aqui da Unifesp também, de iniciação científica. Aí, para a gente encerrar, esse aqui é o último método que eu vou mostrar para vocês, que é a transformada de Rolf, né? O que essa transformada de Rolf ela faz? Ela é uma transformada que ela usa formas geométricas bem definidas. Essa daqui que veio do pessoal de visão computacional. Então, qual é a ideia? Se você tem um formato geométrico, seja uma linha, de novo, não precisa ser fechado como nesse exemplo aqui. Se tem uma linha, um círculo, uma elipse, uma parábola, você pode usar essa forma para tentar encontrar onde que existe essa forma na minha imagem. E aí você vai utilizar os parâmetros geométricos de como que você descreve geometricamente essas formas no espaço, né? E você vai aplicar essas formas ao espaço da imagem. Esse daqui é um exemplo de experimento que eu estava fazendo com um aluno para ele detectar pratos de comida em imagens, né? Então aqui a transformada de Rolf ele conseguiu pegar certinho o contorno do prato. E o desempenho desse método vai depender do que você quer encontrar e do número de parâmetros. Por exemplo, linhas e círculos, eles são mais rápidos do que elipses, porque elipse tem mais parâmetros, né? O círculo, enquanto você tem um centro, na elipse você tem 2 focos. E assim vai, né? Para dar um exemplo aqui para vocês de retas, né? Como é que se implementa isso com retas, algoritmicamente, a reta ela tem uma equação bem conhecida, né? Por exemplo, y igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear da reta, né? Onde ela cruza o eixo y. Se você fizer essa equação aqui também em relação a coordenadas polares, você acaba usando θ e ρ, onde ρ é a distância da reta à origem e θ é o ângulo que existe na linha mais curta entre a origem e essa reta que você está procurando, né? Então, se você tem vamos supor que a aresta seja no canto dessa apresentação e você tem uma reta aqui, você vai traçar a linha perpendicular da distância. Essa distância vai ser a ρ e o ângulo que existe entre a horizontal e a reta vai ser o ângulo θ, que entra em consideração. Eu não sei em relação a que, se é o de cima ou de baixo, mas enfim, é um desses ângulos aí. Eu acho que é o de cima. E, bom, aí o que você pode fazer? Você pode usar esses parâmetros para gerar um plano coordenado dos parâmetros, tá? Então, por exemplo, se você pegar essa equação aqui, você pode inverter dizendo que b é igual a menos xa mais y. E você vai pegar os pixels da imagem, tá?
e você vai usar esses pixels da imagem ou do gradiente da imagem para você verificar se existe algum pixel que, nesse pixel da imagem, qual é a direção e a direção do gradiente, né? Lembra, né, que o gradiente ele é perpendicular à direção da borda. Então, a gente vai pegar a direção do gradiente nesse ponto e a gente vai pegar a direção do gradiente como sendo uma reta. A gente vai pegar depois o perpendicular a essa direção do gradiente e vai ser a direção da própria reta da aresta que a gente está medindo. E aí, no caso, se realmente passar uma reta na região, no ponto que você está medindo, ele vai ter um gradiente bem expressivo na direção perpendicular a essa reta, né? E aí você vai poder marcar os coeficientes A e B dessa reta que você encontrou da direção do gradiente. Quando você faz isso para todos os pixels da imagem, todos os x, y, y, você vai gerar um plano todo pintadinho nas regiões onde as retas passam na imagem, né? Onde existe gradiente e na direção do gradiente. Eu vou mostrar nos próximos slides 2 imagens que vai ficar mais claro isso, né? E aí, quando você soma as intensidades dos pixels nesse plano cartesiano, onde o gradiente é mais forte, você vai colocar um pontinho mais forte. Você vai sempre somando ali. Se tiver uma reta passando pela imagem, o que vai acontecer em todos os pontos sobre o qual a reta passa, você vai ter um gradiente forte de uma mesma reta, dos mesmos coeficientes A e B. Então, esse pontinho no gráfico x A por B, ele vai ficar super claro e vai dar para você enxergar que, opa, esse pontinho aí, ele está identificando uma reta. Então, tem uma reta na imagem nessa posição. É isso que a gente está identificando, né? Então, aqui está o exemplo da nossa imagem. E vamos dizer aqui que tem uma reta que passa por essa região aqui. Em todos esses pontos aqui, azul, entre o azul e o verde, você vai ter os coeficientes A e B. Eles vão cair bem aqui, né? Eles vão cair bem aqui. Esse ponto aqui, um ponto nesse... Aliás, na imagem original, ele define uma reta. Então, você vai ter várias retas passando pelo mesmo ponto, que vão ser os pontos correspondentes que estão sobrepostos nessa reta aqui. Quando você faz a transformação inversa. E aqui está como é que fica a imagem final quando você usa coordenadas polares. A gente usa muito coordenada A e B para evitar o problema de você ter um coeficiente angular infinito, né? E aí você não consegue representar aqui no gráfico. Ou o coeficiente angular infinito. Agora, se você tem aqui vamos pensar nessa imagem. Então, todos esses pontinhos que estão aqui, nesses dois trechinhos que estão altos, eles vão identificar o mesmo pontinho aqui nessa imagem. Eles vão brilhar aqui, eles vão fazer esses formatos aqui, né? Cada ponto aqui vai formar uma reta, e aí você vai ter os pontos mais claros aqui, que são esses dois, provavelmente são essas duas retas aqui, mas essas duas aqui também estão em outros dois pontos claros, talvez aqui, enfim, tem 4 pontos muito claros aqui, que vão ser essas 4 retas, né? A diferença dessa reta para essa, não elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Então, o θ deles é igual. Se você pegar no mesmo θ, você vai, provavelmente aqui e aqui, né? Você vai ter duas retas, essas duas retas, que vai mudar só a distância até a origem. E aí, depois que você tem esse mapa pronto, você vai lá nas regiões onde tem o brilho mais claro e você consegue identificar, olha só que interessante, onde tem retas na imagem original. Você pode usar o mesmo procedimento para identificar círculos, elipses ou qualquer outra figura geométrica que você tenha parametrizado, tá?